Se tudo tivesse sido um sonho, teria sido muito ruim. Talvez eu tivesse acordado abalada. Talvez eu tivesse despertado com medo. Mas não teria passado de um sonho. Teria acordado abalada, teria sido ruim, teria despertado com medo, mas eu viria logo que era um sonho. Mas o que aconteceu foi real. Foi real. O que aconteceu foi real. E presenciado, inclusive, não só pelo meu pai, minha mãe, meu marido, como pela minha filha, que tem 8 anos. E como eu, ficou arrepiada, assustada, inclusive traumatizada, precisando até de acompanhamento psicológico. Meu tio Fonseca, irmão do meu pai, sempre foi muito detestado pela família. Tio Fonseca nunca prestou para nada. Muito ao contrário, se ele visse alguém da família precisando de uma ajuda, ele jogava na cara que não ajudava mesmo. Não ajudo e não ajudo mesmo. Primeiro, porque eu não tenho obrigação. E segundo, que eu quero mais é que você se dane. Eu quero mais que você se afunde na vida. Ele falava assim. Ele falava desse jeito. Além de ele não ajudar se alguém da família precisasse, ele ainda dizia que não tinha obrigação e queria ver mesmo a pessoa era se afundar. Era uma pessoa má, uma pessoa agourenta, uma pessoa invejosa. Assim era tio Fonseca, irmão do meu pai. E não era só com nós da família. Ele também era desse jeito com colegas. Eu digo colegas porque amigos tio Fonseca nunca teve. E se pudesse prejudicar alguém, ele prejudicava. Ele sentia orgulho, ele ficava feliz de ver a desgraça de alguém. Oh, homem ruim, sangue ruim. Certa vez, papai, irmão dele, arriscou pedir um favor. Mamãe já foi falando: Evaristo, Evaristo, pede lá no seu trabalho esse dinheiro que estamos precisando, Evaristo. Fala com teu chefe, fala com algum colega, explica o que está acontecendo. Eles gostam tanto de você, Evaristo. Eles não vão te negar. E depois, Evaristo, não é dado, é emprestado. O que você vai pedir, se for o caso da firma, eles descontam um pouquinho por mês e não vai pesar na vida da gente. Mas pelo amor de Deus, Evaristo, não peça nada pro teu irmão. A gente conhece o Fonseca, ele vai te humilhar. Ele vai dizer os diabos para você, vai deixar você nervoso. Meu pai. Mas o meu pai, ele estava com vergonha de chegar lá na firma e pedir o tal dinheiro que precisava, mesmo que ele fosse querido, que ele fosse bem, ele fosse considerado, mas ele tinha uma vergonha, um receio. Na frente de mamãe, ele disse que ia seguir o conselho dela. Não, você está certo, eu vou seguir o seu conselho. Só que virou as costas, ele fez tudo diferente. Foi falar com o tio Fonseca, foi falar com o irmão. Mas não deu outra. Papai foi destratado, papai foi humilhado, xingado e ainda enxotado como um cachorro. Chegando em casa, mamãe na hora percebeu que alguma coisa boa não tinha acontecido com o papai, que ele estava nervoso, ele estava aborrecido, estava meio assim. A mulher conhece o homem, ele falou: alguma coisa aconteceu, alguma coisa houve. E papai, ela sentia ele nervoso, e tão nervoso que ele começou até a chorar. O que está acontecendo? O que está havendo, Evaristo? O que está havendo? Você estava com a razão. Eu nunca deveria ter ido na casa do Fonseca. Aquele desgraçado jogou tanta coisa na minha cara, me humilhou tanto que eu nunca mais quero saber dele, nem vivo e nem morto. Mas olha, nem morto, e olha, muito menos vivo. Mamãe ainda falou para papai: eu não disse, Evaristo, eu não disse. Não procure esse homem. Eu não falei para você não procurar o teu irmão.
Mas você não ouve meus conselhos. A mulher nunca tem razão. A mulher nunca sabe o que fala. Ela é teimoso. Agora tá aí, você nervoso, chorando. Sabe de uma coisa, Evaristo? Bem feito pra você. Bem feito pra você. Eu falei pra você, não vai pedir nada pro seu irmão. A gente conhece a peça. A gente conhece a figura. O que você tinha que pedir coisa pra ele? Pai, ó, agora tá aí chorando, nervoso, com raiva, com ódio. Papai não se conformava e dizia: eu falei numa boa com ele. Eu disse que eu devolveria o dinheiro com juros, que ele não ia perder nada, era só um favor. Esse desgraçado começou a dizer tanta coisa pra mim, e inclusive falou que você é quem faz as dívidas. Falou que você que é a gastadeira. Falou que aqui nessa casa não tem homem pra pôr freio em você. Falou isso pra mim, que eu sou bunda mole. Que tinha que ser que nem ele na casa dele, que a mulher dele não compra nenhum ovo sem o consentimento dele. Falou isso na minha cara. Vai olhar dentro da minha casa, disse ele pra mim. Vai olhar dentro da minha casa, vê se você vai ver televisão de último modelo. Vai lá ver se tem máquina de lavar roupa. Aqui é tanque e sabão. Aqui é tanque e sabão. A mulher tem que lavar a roupa, a mulher tem que negócio é esse, facilitar as coisas? Vai lá na minha casa, vem lá, entra, pode entrar, vai lá ver se tem esses telefones aí modernos, aí, esses negócios aí que eles falam aí de iPhone. Aqui não tem nada disso não. Smartphone, celular, aqui não, aqui é tudo na economia, aqui é tudo ali, ó, é levado ali no eito, é ali, sabe? Você acostumou muito mal a tua mulher, Evaristo. Você acostumou muito mal a tua mulher. Agora se dane, manda ela trabalhar, põe tua mulher para trabalhar como empregada, que aí ela vai ganhar um dinheirinho, que o que você está precisando, ela vai conseguir ganhar. E por favor, vai saindo daqui. Vai saindo daqui, Evaristo, que eu não gosto de homem besta. Eu não gosto de homem mole, homem trouxa, homem que faz todos os gostos da mulher. Porque a gastadeira na sua casa é a sua mulher. Ouvindo o papai falar essas coisas, que o tio Fonseca acabou com a minha mãe também, eu fui ficando com o mais ódio do meu tio. Sujeito desgraçado, sujeito maldito. Por que atacar minha mãe desse jeito? O que minha mãe fez pra ele? O que minha mãe fez pra ele? O problema dele era com meu pai. Por que tem que enfiar minha mãe nessa conversa? Ainda chamou minha mãe ainda de, sabe, que ela que vai trabalhar, né? Onde já se viu isso? Mamãe, por sua vez, escutando tudo isso que o papai dizia, que o meu tio falou dela, ela chorava, ela tremia de raiva, ela queria ir lá tirar uma satisfação com ele. Aí meu pai falou: não faça isso. Não faz isso, não tem que... Que ódio, que raiva desse homem. Eu falei pra você, não vai lá, Evaristo, não vai lá. E você foi, sabe, enfiou até eu nesse meio aí. O clima ficou pesado por um bom tempo. Por uns bons dias o clima ficou pesado, porque minha mãe estava com raiva do que o tio Fonseca tinha falado. Estava com raiva dele ter humilhado meu pai. E ainda falou que não gostava de homem mole, de homem besta, homem trouxa, que faz todos os gostos da mulher. E então, mas aí com o passar dos dias, foi desanuviando. E papai, inclusive, arranjou aquele dinheiro com um colega, conforme a minha mãe tinha dito. Fala com um colega, fala lá na firma. E ele falou com um colega, o colega arranjou dinheiro. Você podia ter feito isso lá atrás e não tinha acontecido nada dessas coisas. Me lembro que certa vez, tio Fonseca, antes desta briga com o papai, veio em casa e trouxe pra gente o livro de São Cipriano. E junto com o livro de São Cipriano, um outro livro, que eu não me lembro o nome, mas na capa tinha uma cruz em chamas. Tinha uma cruz assim, como se estivesse pegando fogo. Mamãe, quando viu aquilo, o livro de São Cipriano, o livro daquela cruz, né? Mamãe falou: ô Fonseca, leva isso aqui de casa. Eu não quero nada aqui, eu não quero nada dessas coisas em casa. Pode levar. Minha mãe foi até um pouco mal criada. Talvez por isso que papai, até aproveitando aquela coisa com meu pai, falou mal da minha mãe. Porque a minha mãe foi até mal criada com ele. Leva isso aqui embora de casa, eu não quero nada de saber dessas porcarias aqui em casa. Esse livro aqui com essa cruz pegando fogo aqui, não pode levar. E essa também aqui de feitiçaria, bruxaria, não, pode levar. Aí zombando de mamãe,
Ele ainda meio que dando uma risada assim, disse: tá bom, eu vou embora. Eu vou embora. É bom que você vá embora mesmo e leve essas porcarias. Não, mas peraí, esses livros não são porcaria não. Esses livros não são porcaria não, são muito valiosos, tanto que eu vivo numa boa. Eu tenho dinheiro e tudo que eu quero eu consigo. Ensina até como fazer pacto com o diabo. Se vocês não querem, mas não chama de porcaria. Se vocês não querem, azar de vocês. E saiu dando risada. Depois do que ele fez com o papai, inclusive atacando mamãe, esse tio nunca mais colocou os pés em casa. Avarento, pisando e humilhando as pessoas. Certo dia, depois de uns 4 anos desse acontecimento, depois de uns 4 anos, certo dia, alguém veio avisar o papai que o seu irmão Fonseca estava passando mal e havia sido internado, e que ele perguntava muito do meu pai. Meu pai meio que falou: não quero saber não, mas é que ele tá meio mal, senhor Evaristo, tá mal, e lá ele tá meio que querendo falar com o senhor. Não quero saber nada do meu irmão, não quero saber nada, não quero saber. No hospital, ele ficou internado e nada descobriram. E então o hospital deu alta a ele. E ele já estava em casa quando veio mais um recado dizendo: olha, ele está querendo conversar com o senhor. Ele está lá, o estado dele é grave, o estado dele é mau, não consegue se alimentar. Que o papai fosse visitá-lo, porque o tio Fonseca queria vê-lo. Aí papai ficou em dúvida se ia ou não ia visitar o irmão. Sabe, nessa hora assim, pelo jeito o tio Fonseca estava mal mesmo. A pessoa que veio avisar que o hospital até liberou ele, tipo assim, meio para morrer em casa. E aí meu pai ficou em dúvida. Foi quando a minha mãe entrou. Foi quando a minha mãe interveio. Se eu fosse você, eu não ia. Se eu fosse você, eu não ia. Deixa esse irmão de lado. Se é que pode chamar de irmão. Ele nunca fez nada por você a não ser te humilhar, Evaristo. Que morra, que vá pro inferno esse desgraçado. Mulher, mas também não pode falar assim. Como não pode falar assim? Como não pode falar assim? Não. Só porque agora tá na agonia da morte, agora tem que ser bonzinho. Não é bonzinho coisa nenhuma, não. Você lembra quando ele trouxe aqueles livros aqui de bruxaria, feitiçaria, essas coisas, ainda saiu dando risada? Você lembra muito bem a humilhação que ele te fez, inclusive dizendo que eu sou a gastadeira da casa. Se eu fosse você, não ia, Evaristo. Se eu fosse você, eu não ia. Deixa esse cara de lado, sabe? Que morra, que vá pro inferno. Bom, dessa vez, papai aceitou o conselho de mamãe. E realmente não foi fazer visita alguma. Ele estava até meio em dúvida. Mas dessa vez ele escutou o conselho de mamãe e não foi. Conforme o estado do tio Fonseca foi piorando, pessoas, uma ou outra pessoa vinha lá avisar: olha, ele parece que quer te ver, Evaristo, vai lá, Evaristo, sabe, parece que ele está nas últimas, ele está sentindo que está indo embora e gostaria de ver você. Mas a verdade é que papai também não tinha nenhuma vontade de ver esse irmão, nem vivo, nem morto, como um dia ele falou. Eu, assim como meu marido e minha filha, moramos na mesma casa de papai e de mamãe. Naquela noite de 23 de setembro, estávamos assistindo televisão na sala. Minha filha de 8 anos dormia com sua cabeça em meu colo. Já era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando ouvimos um barulho no telhado. Um barulho no telhado. Meu marido se levantou do sofá, saiu um pouco
da sala, saiu assim, meio pro quintal e olhou lá para cima. Embora estivesse escuro, mas sempre tem uma luz que vem da rua, uma luz que sai da sala. Quer dizer, de alguma forma você acaba vendo, mesmo no escuro você acaba vendo, né? Assim, o telhado da casa, porém não viu nada. Parecia até que tivesse sido uma impressão. Então ele voltou, e assim que ele voltou, outra vez o barulho no telhado. Engraçado. Parece até que algumas telhas estavam quebrando. Era como se fosse um bater de asas. Aí o meu marido, cismado, e o meu pai e a minha mãe, os três saíram para ver o que era. Eu fiquei no sofá porque a minha filha estava deitada, dormindo com a cabeça no meu coração, teria ido também. Então eu fiquei ali com ela ali no sofá, com ela dormindo no meu colo, e eles saíram. E foi então que se assustaram. Uma ave grande se debatendo lá em cima. Foi quando esta ave, com os três ali no quintal, minha mãe, meu pai e meu marido, meu pai bem no meio, minha mãe, meu pai, meu marido, eu no sofá tentando ali observar, eu não queria acordar a minha filha, tentando ver o que estava acontecendo lá fora. Aquele barulho que mais uma vez se repetiu. E nisso essa ave sai num voo, mas assim num voo horrível, uma ave de cor negra, uma ave preta, uma ave, olha, um verdadeiro urubu, mas grande, maior do que normalmente é um urubu. Essa ave sai da onde estava e faz um voo rasante, que se papai não se joga no chão, essa ave iria bem bater no peito dele. Com toda certeza a ave veio para bater em papai, trombar com papai, derrubar papai. Então papai se joga no chão porque aquela ave sai de cima e vem com tudo. E ele então se joga no chão e ela vai, ganha a altura e some na escuridão. Nesta hora, meu pai e minha mãe, meu marido, entram assustados, sem entender coisa alguma. Que ave seria essa? Seria um urubu? Era uma ave de cor preta. Alguém disse, talvez seja um corvo. Mas corvo? De onde teria saído aquele animal? Grande, feio, assustador. E ao voar tão baixo num voo rasante, quase derrubou o papai. Se papai não se abaixa, se joga no chão. E deixou um cheiro horrível. Deixou um cheiro horrível. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Meu marido arriscou dizer: parece cheiro de enxofre. Minha mãe fez o sinal da cruz. Já lembrou daqueles livros que meu tio havia trazido alguma vez, uma de bruxaria, feitiçaria. O cheiro que ficou um cheiro de enxofre. É isso mesmo. Meu pai concordou. E por que essa ave queria me atingir? Por que ela veio para cima de mim?
e largou esse cheiro, deixou esse cheiro, um rastro de um cheiro. Todos nós ficamos impressionados, que nem quisemos mais ver televisão. Esperamos um pouco mais. Minha mãe tomou um copo de água com açúcar porque ela se assustou muito. O homem já um pouco mais forte, meu pai e tal, meu marido, eles discutindo, conversando, que seria isso, que seria aquilo. Embora nós não estivéssemos com sono nessas alturas, fomos para a cama. E foi a conta de deitarmos e a campainha tocou. Papai e meu marido foram atender. Nós moramos na casa de nossos pais, de meus pais. E lá estava a tia Anita, uma irmã de papai, com mais 3 pessoas da família, para avisar que o tio Fonseca tinha morrido. Nessa hora, nós estremecemos. Nessa hora nós ficamos parados, paralisados, tétricos, sabe? Quando uma coisa tétrica. O tio Fonseca tinha morrido, meu pai resolveu ir, pelo menos ele, já que minha mãe não quis e eu também não, meu marido também não, ninguém quis. Só ele quis ir, pelo menos, sabe, para dizer que foi se despedir do irmão. E chegou lá, se assustou ao ver tio Fonseca. Ele mesmo disse, parecia uma caveira, magérrimo, sabe, os ossos assim. Ele emagreceu muito nos últimos dias, vamos dizer assim. E ele tanto que ficou pouco tempo e voltou. Ficou lá alguns minutos só apenas no velório, só para marcar presença, e voltou. E veio dizendo que tio Fonseca estava realmente horrível. Parecia mesmo uma caveira. E praticamente ninguém foi ao enterro dele, apenas poucas pessoas. Ao passar 7 dias da morte do tio, eu estava na sala com minha filha. Papai e mamãe já tinham ido dormir. Meu marido só chegaria depois das 11. Quando eu e minha filha estamos ali na sala, mais uma vez assistindo alguma coisa, e ela mais dormindo, quando alguma coisa começa a arranhar a porta. Não eram batidas, era como se alguém arranhasse a porta, como se fosse alguém arranhando a porta. A minha filha acordou, eu e ela sozinhas na sala, a mamãe e papai estavam no quarto dormindo. Meu marido só ia chegar às 11 horas. Eu então fui na janela, meio assim de esgueio, meio assim pela fresta. Eu olhei se dava para ver direitinho a porta, mas não havia ninguém na porta. A porta não ia abrir mesmo, mas eu queria pela janela saber o que é que estava acontecendo na porta, quem é que estava arranhando a porta. Não vi nada. Minha filha nessas alturas se agarrou a mim e dali a pouco nós ficamos ali sobressaltadas, sentadas no sofá. E a minha filha disse: mãe, o pai deve ter chegado, por que ele não entra? Fui outra vez na janela, porque novamente outro arranhado. Sabe aquele arranhado? E quando olhamos na janela para ver o que é que tinha na porta, eu e minha filha demos um pulo para trás e um grito. Aquele mesmo bicho horrível, com asas enormes, se debatia em nossa porta. Era ele que estava ali, sabe? Estava raspando aquelas asas ali na porta. E quando, nessa segunda vez, sai da porta e como que se atirasse sobre a janela onde eu e minha filha estávamos. A batida foi tão forte que a vidraça inteira se trincou, quase que o vidro todo quebrou. Então eu comecei a gritar. A minha filha começou a gritar. Minha mãe e meu pai acordam, vem correndo, sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo? A minha filha não tinha cor, estava mole de tanto medo. E eu não conseguia nem falar, meu coração disparado. Quando meu marido então chegou e precisou nos levar ao pronto-socorro, eu me recuperei. Mas minha filha ficou traumatizada, precisando passar inclusive por acompanhamento médico e psicológico. Passou a ter medo de tudo, principalmente da noite.
Em conversa com o padre da nossa igreja, meu pai disse o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Falou inclusive do tio Fonseca, do que houve, sabe? Do que tinha acontecido com eles, daquela vez que ele chegou em casa, minha mãe o distratou porque ele trouxe 2 livros que queria deixar lá, um de São Cipriano e outro com uma cruz que estava pegando fogo, ardendo em chamas. Então, contou a história. E o padre recomendou que nós orássemos pela alma do tio Fonseca, que nós nos reuníssemos e orássemos por ele. A alma de tio Fonseca devia estar padecendo muito, vagando, por não ter recebido perdão, e talvez por ter morrido, ele ter partido, numa situação talvez totalmente estranha à religiosidade, já que ele chegou até a sugerir que nós fizéssemos um pacto com o diabo, o que provavelmente ele teria feito, talvez tivesse feito, e então ele seria uma dessas almas que muitos chamam de alma penada. Meu pai veio em casa e decidiu que todos nós iríamos ao cemitério. E naquela vala onde estava sepultado o tio Fonseca, naquele lugar abandonado, papai iria levar uma cruz. Porque nessas alturas, tio Fonseca teria morrido sem a bênção de Deus. Então papai iria providenciar uma cruz. E o próprio padre foi conosco ao cemitério. O padre daria uma bênção ao túmulo e à cruz. Então nós chegamos, papai fincou a cruz naquele túmulo, acendemos as velas, e o padre então neste momento reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. E no momento em que asperge a água benta sobre o túmulo, lá do alto de uma árvore, de repente, uma ave todos nós ficamos estarrecidos. A cruz, as velas, as orações, e o padre então naquela caldeirinha pega aquele instrumento, molha na água benta, e quando joga sobre o túmulo, olhamos para o alto, aquela mesma ave, e desaparece rumo ao infinito. Aquele grunhido e aquele voo. Todos nós, numa só voz, dizemos: descanse em paz, tio Fonseca, apesar de tudo.